Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a revelação de Deus nas Escrituras, na Bíblia. A gente está chegando ao final da primeira parte desse módulo de Bibliologia, em que a gente estudou a revelação de Deus em geral, e está começando a segunda parte, onde a gente vai se concentrar no estudo da Bíblia, das Escrituras. E a gente começa isso falando sobre a supremacia das Escrituras, e o texto para isso é 2 Pedro, capítulo 1, um texto que a gente já viu várias vezes, em vários vídeos ele já apareceu, mas hoje eu queria expor esse texto de maneira um pouco mais detalhada. Então, 2 Pedro começa dizendo assim, que nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando dos apóstolos, que os apóstolos não estavam seguindo fábulas quando eles falaram de Cristo, né? Pelo contrário, nós fomos testemunhos oculares da sua majestade. Nós quem? Novamente, os apóstolos, ele, Pedro, Tiago, João, os apóstolos. E Pedro continua, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Deus falou isso várias vezes, né? Dentre elas, Pedro está citando aqui o dia em que ele falou isso no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam presentes com Cristo lá em cima do monte e eles ouviram do céu a voz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, ele está dizendo que, olha, eu fui testemunha ocular. Não é uma coisa que alguém inventou e eu ouvi o que alguém inventou. Não, eu mesmo vi isso. Eu estava lá quando eu ouvi do céu essa voz dizendo, ele é o meu Filho amado. Então, por isso, veja, porque os apóstolos foram testemunhas oculares, nós temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Então, por causa disso, Pedro diz, olha, a palavra dos profetas se tornou mais firme. Você pode ter certeza da palavra dos profetas, porque quem está falando isso aqui sou eu, que sou testemunha ocular do que aconteceu. Né? E a gente deveria se apegar a ela, prestar atenção e se apegar à palavra dos profetas como a uma candeia que brilha em um lugar escuro. Né? Ou seja, nesse mundo, esse mundo é um lugar escuro onde a revelação de Deus é escassa. Existem poucos eventos em que Deus se revela de maneira especial, mas a Bíblia é uma candeia brilhando nesse lugar escuro. Ela é a palavra dos profetas, né, que foi compilada na Bíblia, é essa candeia, que é essa revelação de Deus que a gente tem, a gente pode sempre recorrer a ela, embora a gente viva num mundo onde a revelação de Deus é escassa. E ele diz, antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse finalzinho a gente ainda vai voltar a esse texto mais uma vez. Mas eu queria falar sobre o fato de que, então, a palavra das Escrituras é uma revelação firme, né? A supremacia das Escrituras. Então, Pedro aí, nesse texto, vai nos dar dois motivos porque as Escrituras, ou seja, as palavras dos profetas, são superiores a outras revelações de Deus. Né? E os dois motivos que ele nos dá é que as Escrituras foram atestadas por Deus e o segundo é que elas são uma revelação firme. São as duas partes do texto que a gente leu. Né? Então, primeiro, as Escrituras foram atestadas por Deus. Pedro vai nos dizer que aquilo que nós acreditamos, ou seja, a palavra dos apóstolos, não é uma coisa que os apóstolos estão seguindo fábulas, não é uma coisa enganosa, fábulas engenhosamente inventadas. Né? Não é isso. E como é que eu sei que não é? Como é que Pedro sabia que não era? Porque Pedro foi testemunha ocular daquele momento em que Deus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Então o raciocínio de Pedro é o seguinte, o pai atestou a presença do filho, atestou que aquele filho era o filho amado do pai. O filho revelou essa vontade aos apóstolos e os apóstolos estão comunicando a nós. Então, essa é a cadeia aí que Pedro vai se referir. Então, nós hoje podemos ter certeza de que a palavra dos apóstolos é verdadeira porque eles foram testemunhas oculares do Filho e do dia em que o Pai atestou o Filho. Essa é a ideia, é o raciocínio de Pedro aí. Então, e isso é interessante porque isso responde uma pergunta. Às vezes as pessoas me perguntam assim,
Poxa, mas como é que a gente pode ter certeza que a Bíblia é a vontade de Deus e não... Tem tantos livros, aí toda religião tem um livro, várias religiões têm um livro, dizem que, olha, isso aqui é a vontade de Deus. Como é que a gente pode ter certeza que a Bíblia é a vontade de Deus e não outros livros? E eu sempre respondo da seguinte forma: a gente não pode ter certeza que um livro é a vontade de Deus a menos que Deus diga, esse livro é a minha vontade. E no caso da Bíblia foi exatamente isso que aconteceu. Deus, feito carne, Jesus, veio e o que Jesus fez? Ele, primeiro, confirmou a autoridade dos livros do Antigo Testamento. Veja, e Jesus fez isso várias vezes. Eu estou citando uma vez aqui. Lucas 24, 44. Jesus diz assim, e disse-lhes, Jesus, foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus aqui está se referindo ao Antigo Testamento inteiro. Hoje, a gente estuda o Antigo Testamento, a gente divide o Antigo Testamento em, 5 partes. Livros históricos, livros proféticos, livros poéticos de sabedoria, aliás, profetas maiores, profetas menores. Então, a gente divide em várias partes. Mas na época de Jesus, e os judeus fazem isso até hoje, eles dividem o Antigo Testamento, a Bíblia deles, em 3 partes. A lei, os profetas e os escritos, que às vezes são também chamados de salmos. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que o que a lei fala, os profetas e os escritos, fala a meu respeito. Então, ele está confirmando a autoridade do Antigo Testamento inteiro. Quer dizer, de cada uma das partes do Antigo Testamento inteiro. Quando o Antigo Testamento fala a meu respeito, certo? Então ele está confirmando a autoridade. É o próprio Deus, feito em carne, dizendo, olha, quando o Antigo Testamento fala, é a meu respeito que ele está falando. E Jesus confirmou a autoridade dos livros do Novo Testamento. Como? Se os livros do Novo Testamento ainda nem estavam escritos. Sim, mas Jesus confirmou a autoridade, por exemplo, em João capítulo 17. Oração de Jesus. Jesus falando com o Pai. E Jesus diz assim, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. O Pai deu as palavras para o Filho e o Filho transmitiu aos apóstolos. E eles as aceitaram, eles, os apóstolos. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então, Jesus está aí afirmando a fé dos apóstolos, que a fé dos apóstolos era a verdadeira. E aí ele vai dizer no final, a minha oração não é apenas por eles, os apóstolos, algo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, ele está orando por nós que cremos nele por meio da mensagem dos apóstolos. E qual é a mensagem dos apóstolos? O Novo Testamento. Então Jesus está de fato confirmando que o Novo Testamento é a mensagem de Deus. Então, como é que a gente pode ter certeza que a mensagem de Deus é a Bíblia? Será que poderia aparecer um anjo trazendo uma outra mensagem de Deus diferente? Muitas pessoas clamam que isso aconteceu. Não seria impossível. O problema é o seguinte, mesmo que isso acontecesse, como é que a gente ia ter certeza que essa mensagem veio realmente da parte de Deus? Que isso realmente aconteceu? A gente nunca pode ter certeza. A única mensagem que a gente pode ter certeza é aquela que foi confirmada pelo Pai e pelo Filho. E porque o Filho confirmou as palavras dos profetas, o Antigo Testamento e o Novo, porque o Filho e as palavras dos apóstolos no Novo Testamento, porque o Filho confirmou essas palavras, a gente hoje, e porque o Pai deu autoridade ao Filho, a gente hoje então recebe elas como palavras de Deus. Percebe? Então, as Escrituras têm grande valor, elas são supremas, porque elas foram atestadas pelo próprio Deus. A gente não segue uma coisa que alguém pode ter inventado, a gente segue uma coisa que o próprio Deus atestou, e isso fala a meu respeito. O segundo motivo por que as Escrituras de Deus são supremas, são a revelação suprema de Deus, e que Pedro nos dá naquele texto de 2 Pedro 1, é que as Escrituras são uma revelação firme. Veja, vamos entender o que Pedro está falando. Se você quiser depois voltar ao texto e perceber isso lá, seria bom também. O que Pedro está dizendo é o seguinte, por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, certo? Aquilo foi um milagre de Deus.
Deus demonstrou que cuidava do seu povo, Deus demonstrou que estava presente, que estava interessado naquele evento em particular. Mas depois que isso aconteceu, o milagre foi a abertura do Mar Vermelho, foi revelação de Deus. O povo aprendeu alguma coisa a respeito de Deus. Mas depois que isso aconteceu, aquela revelação dependia da lembrança das pessoas. As pessoas tinham que se lembrar, Deus abriu o Mar Vermelho aquele dia. E isso me mostrou isso a respeito de Deus. Então dependia da lembrança, do sentimento das pessoas. E a lembrança e o sentimento das pessoas não é firme. Mas como a Bíblia está escrita, ela não depende mais da memória nem dos sentimentos das pessoas, que podem ser coisas instáveis. Como a Bíblia está escrita, ela é uma revelação firme, porque ela pode ser lida, manuseada, estudada, como uma candeia, que é uma luz que a gente pode pegar e levar para qualquer lugar. Eu posso usar essa luz aqui na sala, eu posso ir para o quarto e usar a mesma luz, porque eu posso manusear, eu posso estudar, eu posso ler a Bíblia onde eu quiser. Embora a revelação de Deus seja escassa, ou seja, a gente viva na escuridão, no sentido da revelação de Deus, existe essa candeiazinha, que é a Bíblia, que a gente pode manusear e pode levar para onde quiser. E por isso ela é uma revelação firme, né? Porque ela está escrita. Um outro exemplo disso, né? Quando Deus parou o Rio Jordão, que está narrado lá em Josué, no início do livro de Josué, aquele milagre revelou o cuidado de Deus. A gente vê isso em Josué 4, onde Josué manda eles levantarem um montão de pedras para dizer, olha, para vocês lembrarem sempre que aquilo revelou o cuidado de Deus. Agora, se hoje Deus fizer um milagre, o que isso vai revelar de novo a respeito de Deus? Quando Deus fez aquele milagre lá para Josué, aquilo revelou uma coisa que aquele povo não conhecia a respeito de Deus. Mas se hoje Deus fizer um milagre, isso não vai revelar nada novo a respeito de Deus que já não esteja escrito nas Escrituras. Porque as Escrituras já me dizem que Deus cuida do seu povo. Por exemplo, narrando aquele milagre lá em Josué, capítulo 3. Pelo fato de que as Escrituras narram aquele milagre, embora eu não estivesse presente lá naquela ocasião, aquilo é revelação para mim. Por quê? Porque eu leio as Escrituras e percebo e aprendo. Realmente Deus cuida do seu povo. Deus está interessado nos eventos da história do seu povo. Se hoje acontece um milagre, esse milagre não vai ser uma revelação de Deus, porque não vai ser uma coisa nova, eu não vou aprender nada novo a respeito de Deus que eu já não saiba, que já não possa saber pelas Escrituras. Né? Então as Escrituras são essa revelação firme de Deus, revelação eterna de Deus. É isso que a Confissão de Fé de Westminster vai dizer. Né? Vai falar que é o seguinte, ainda que a luz da natureza, e luz da natureza é como a Confissão de Fé de Westminster chama a revelação geral, né? Ela não chama revelação geral de revelação, chama de luz da natureza, as obras da criação, da providência. Ele está dizendo o seguinte, que a revelação geral, né, manifesta a bondade, a sabedoria, o poder de Deus, de modo que os homens ficam indesculpáveis. Contudo, a revelação geral não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Certo? Então ele está falando das várias formas da revelação especial, de diversos modos e em tempos diferentes. E depois, então, a revelação geral, ele fala aqui, fala da revelação especial em várias formas, e aí vai dizer o seguinte no final. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada. Né? Então, a Escritura Sagrada é indispensável. Por quê? Porque foi a vontade de Deus revelada, escrita. Né? Então, a gente tem a revelação geral, que Deus deu a todas as pessoas, que contudo é insuficiente. Por isso Deus deu a revelação especial. E depois foi Deus servido por sua graça fazer escrever essa revelação especial nas Escrituras. Então, as Escrituras são uma revelação firme, são a revelação suprema de Deus. Por quê? Porque elas foram atestadas pelo próprio Deus e porque elas podem ser lidas, elas podem ser manuseadas, elas estão ao nosso alcance.